Deuteronômio, capítulo 8. A terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Aviso contra o orgulho. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Deuteronômio, capítulo 9. A desobediência do povo. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês, como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês,
Não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram, e Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que Ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí Ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que Ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó, e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote-Hataavá. E também o provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés ora em favor do povo. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los, e orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito.
Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não dês a atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo, pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo, e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Deuteronômio capítulo 10. As novas placas da lei. Moisés disse ao povo: Depois disso o Senhor Deus me disse: Corte 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e subi o monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte, conforme ele havia ordenado. Coloquei as placas na arca que eu havia feito e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse, para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. O que Deus exige. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês, e até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu.
Deuteronômio, capítulo 11. A grandeza de Deus. Moisés disse ao povo: amem o Senhor nosso Deus e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo o que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com os seus cavalos e carros de guerra quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben. Na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. As bênçãos da terra prometida. Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus, cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor, nosso Deus, e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus, sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto no sul até os montes Líbanos no norte, desde o rio Eufrates no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor, nosso Deus, cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. Bênção e maldição. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição
se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Deuteronômio, capítulo 12. O lugar para a adoração a Deus. Moisés disse ao povo: são estas as leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram os seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar, e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então o nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado e para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quantos o Senhor, nosso Deus, lhes der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite,
as primeiras crias das vacas e das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta, todos esses sacrifícios e ofertas, vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor, nosso Deus, escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne dos sacrifícios. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. E todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor, nosso Deus, cumprirá sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhe estiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue. A vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue, despejem o sangue no chão, como se fosse água. Obedeçam a essa lei e façam o que o Senhor Deus acha certo, e assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que Ele escolher, e ali no altar do Senhor devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereçam também em sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. A adoração de deuses pagãos. Moisés continuou dizendo: o Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois Ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Deuteronômio, capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que Ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com Ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta, e assim tirarão o mal do meio do povo.
Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você, nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade, alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade, como oferta ao Senhor, nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que Ele acha bom. Deuteronômio, capítulo 14. Contra o luto pagão. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça como os outros povos fazem. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os impuros. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois, e ruminam, e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer
todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês não o podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Deuteronômio, capítulo 15, o 7º ano. Moisés disse ao povo. Deuteronômio, capítulo 15, o 7º ano. Moisés disse ao povo, de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim. Quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não o tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Os escravos. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor, nosso Deus, o tirou de lá.
É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida, e faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria de vacas e de ovelhas. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esses animais para um lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor, e ali, na presença de Deus, vocês e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue, despejem o sangue no chão, como se fosse água. Deuteronômio, capítulo 16. A festa da Páscoa, pães sem fermento. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento. Comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem e comam o animal ali, no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. A festa das barracas. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês,
os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor, nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Contra a idolatria. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Azerá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos.